Abril Azul, o mês de conscientização sobre o autismo, estabelecido desde 2007 pela Organização das Nações Unidas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Estilo Saúde. Esse quadro dentro do programa de estilo, por mim, Uara Pessoa, enfermeira e terapeuta integrativa. Esse quadro que foi criado para você, que quer uma fonte de informação segura, confiável, cientificamente embasada, para cuidar da sua saúde, das pessoas que você ama, da sua comunidade, para levar saúde e bem-estar para todo mundo. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe aí nos comentários suas sugestões de temas, suas dúvidas. Nós estamos aqui realmente para promover saúde e bem-estar. Como enfermeira clínica, com mais de 20 anos de atuação, vim colecionando experiências, histórias, muito aprendizado com as pessoas e com o ambiente da saúde. Muito também fortalecido por estudos constantes, especializações nas áreas de atuação. E há mais de 20 anos, com muita consciência com relação à importância e a validade das terapias integrativas e complementares, trago agora para dentro do consultório de enfermagem opções terapêuticas também que vão complementar e auxiliar você nesse alcance da saúde, do bem-estar, na complementação de terapêuticas estabelecidas para transtornos de saúde e também na situação em que você não percebe adoecimento, mas na busca de um equilíbrio constante e necessário para uma vida plena. Bem, e oportunamente nesse mês de abril, aí conforme a data estabelecida, né, o cronograma estabelecido pela Organização das Nações Unidas, e também pela relevância, pela importância de tratar, de falar sobre o autismo, a gente vem aqui hoje bater um bate-papo. É um tema muito amplo, é muito importante buscar informação qualificada, estar ao lado de profissionais qualificados para a gente conseguir superar os desafios que são trazidos aí pelo transtorno do espectro autista. Sim, o TEA, transtorno do espectro autista, hoje é o termo atual mais adequado para se referir ao que é conhecido popularmente como autismo. Então, lá desde a década de 1940, quando começou-se a identificar como uma entidade patológica, como um transtorno, diversas terminologias foram utilizadas. E ao longo de todas essas décadas de estudo, também houve muita confusão do que seria o transtorno do espectro autista. Hoje, a partir principalmente das décadas de 1970, 1980, com a ampliação dos estudos da neurociências e com o aparecimento dos conceitos de neurodiversidade, que entende que existem pessoas neurotípicas, aquelas que estão enquadradas nos padrões anatômicos, fisiológicos, cognitivos, comportamentais e sociais esperados dentro da neurociência, e as pessoas neuroatípicas, onde se encontram os transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, transtorno do espectro autista. Então, pessoas que têm comportamentos que são diferentes do que é esperado dentro do padrão. E muitas vezes, o transtorno do espectro autista foi inadequadamente associado a transtornos cognitivos, enquanto, na verdade, ele pode ou não existir junto com a alteração comportamental, social e de comunicação. Por isso, também é muito importante que existem diversos níveis de classificação, de dependência, de autonomia, de sociabilidade, de comunicação dentro das pessoas que estão classificadas dentro do espectro autista. Existem testes padronizados de aplicação para avaliação das diversas áreas dentro da neurociência. Esses testes, não basta eles existirem e a pessoa conhecer e aplicá-los. É muito importante estar ao lado de profissionais especializados, comprometidos, realmente que consigam olhar para cada indivíduo dentro das suas necessidades. E desta forma, trazer realmente um diagnóstico que seja assertivo, individualizado e também a condução e a seleção de terapêuticas conforme a necessidade e a fase de desenvolvimento de cada pessoa. O crescimento do diagnóstico do transtorno do espectro autista dentro da comunidade, ele é multifatorial, ele tem várias questões, várias variáveis associadas. Entre elas estão
o aumento da consciência com relação à importância do acompanhamento em saúde, o aumento do acesso à assistência em saúde. Então, a conscientização sobre prevenção, sobre diagnóstico precoce, sobre acompanhamento regular da saúde, a especialização, o aprofundamento científico, os estudos que levam a um maior conhecimento dos profissionais e, por isso, uma maior sensibilidade diagnóstica, de identificação precoce de sinais. Junto com isso, o desenvolvimento de ferramentas que cada vez exploram mais essa variabilidade, essa variação, esse número de comportamentos e de sinais e sintomas que o ser humano pode apresentar. Além disso, né, a expressão de fatores genéticos, de modificações que vão acontecendo ao longo da evolução e da história da socialização humana, condicionadas pelas necessidades vividas pelo homem ao longo da sua história, pelos estímulos que vão aparecendo e sendo agregados dentro do desenvolvimento humano. O transtorno do espectro autista é um transtorno genético ambiental. A expressão ou a manifestação de genes, né, que definam alterações comportamentais e cognitivas, elas estão diretamente ligadas. E o risco, ele aumenta ou diminui de acordo com os estímulos ambientais que são proporcionados. A digitalização, a informatização, reduzindo a interação social, transportando as pessoas do seu ambiente real, físico, da sua realidade material local, para outros ambientes, outras realidades, fictícias ou reais, mas que tiram ela da sua realidade e interferem diretamente no desenvolvimento social, cognitivo e da comunicação e da forma de expressão das pessoas. Além disso, é comum também, dentro do transtorno do espectro autista, interesses limitados, selecionados, o hiperfoco. E muitas vezes as pessoas confundem, associando déficit cognitivo ao transtorno de espectro autista, dificultando o diagnóstico. Então, às vezes, a presença de habilidades diferenciadas, de especializações em habilidades, podem confundir, principalmente quando se trata de uma criança e os pais têm essa dificuldade de identificar, de reconhecer ou mesmo de aceitar os sinais que vão aparecendo no desenvolvimento. Por exemplo, às vezes a criança ela não tem a interação visual, a comunicação desenvolvida adequada para a idade dela. No entanto, ela é muito precoce na identificação de símbolos, na identificação de códigos, letras, números, cores, formas. Conseguem, às vezes, até fazer cálculos matemáticos. Elas podem se especializar de acordo com o interesse delas, né, que pode estar aí bastante limitado em determinado assunto e saber muito sobre aquele assunto e fazer surpresa às outras crianças na mesma faixa etária que ainda não compreendem tudo aquilo. Mas isso não descarta a possibilidade dessa criança não ter qualidade nas outras áreas. A gente fala muito sobre isso aqui dentro do quadro, sobre a importância do equilíbrio. Então, não se trata de uma avaliação somente quantitativa. Sabe ou não sabe verbalizar, falar, verbaliza uma ou outra palavra, mas a qualidade dessa comunicação. Não é só se tratar se tem ou não contato visual ou algum contato social, mas a qualidade desse contato. Não é só o fato de estar presente no meio de outras crianças que descarta a possibilidade desse diagnóstico. Sobre os tratamentos. Não existe um tratamento para o espectro autista, não existe um medicamento que vai tratar o espectro autista. Todos os tratamentos eles estão voltados para redução do risco do desenvolvimento de expressão, redução do risco associado a crises, a eventos gatilho que podem desencadear o mal-estar, que podem desencadear os sintomas específicos do transtorno do espectro autista. Então, os tratamentos eles são inicialmente preventivos com relação a expressão dessa característica genética.
E aí começa justamente por onde? Estímulos adequados, especialmente para a criança. Estímulo, interação adequada, convivência. O ser humano ele começa a aprender lá no princípio, né, lá considerando a neuroplasticidade, lá o início, né, dos neurônios jovens que começam a captar e assimilar informações e comportamentos, essas crianças elas aprendem principalmente pela cópia do comportamento, pela cópia da fala. Então, quanto mais interação humana essa criança recebe de forma adequada, melhor vai ser o desenvolvimento dela. Às vezes, a preocupação com os riscos do ambiente, riscos físicos mesmo, né? A questão da segurança com relação a quedas, a temperaturas, elas são muito importantes com relação à higiene, elas acontecem de forma muito meticulosa. No entanto, vão deixando de lado a questão da convivência, do comportamento, do estímulo vocal, da conversa com a criança. E isso faz muita diferença no desenvolvimento. A digitalização e a informatização trouxe todos esses desafios relacionados à interação humana, e especificamente quando se trata de crianças, existem uma série de ferramentas lúdicas, atrativas, né, que utilizam de linguagem própria, de sons próprios, de imagens próprias, cores, para chamar a atenção da criança. E por mais que elas possam trazer alguma informação que possa ter validade para essa criança, a interação com telas não é o mais adequado. O mercado de trabalho, a competitividade, a exigência de cada vez mais qualificação, estudo, aprimoramento, que também tem roubado o tempo da interação familiar, social, e tem trazido várias consequências para a vida das crianças e dos adultos também. Então, são muitos fatores para os quais a gente tem que estar vigilante e não perder o foco daquilo que é essencial. Como eu sempre venho trazendo também a respeito da questão do estilo de vida, da importância das modificações, reconhecimento do que está bom, reconhecimento do que ainda não está bom, mas que eu posso melhorar, e reconhecimento do que eu não posso trazer para dentro da minha vida. Fazer as escolhas certas, estabelecer prioridades, isso é muito importante. Outra coisa importante para se falar com relação ao transtorno do espectro autista, os tratamentos também não são padronizados. O diagnóstico ele é clínico, por isso exige a habilidade de profissionais especializados. Existem exames complementares que podem ser solicitados para verificação de causas do transtorno do espectro autista. Como eu disse para vocês, pode ou não estar associado a uma alteração anatômica, a um outro transtorno, como a epilepsia, e podem ser identificadas alterações genéticas, mas o diagnóstico da presença do transtorno do espectro autista, ele é clínico. Ele depende justamente de sinais, sintomas, comportamentos que são manifestados. E por isso o acompanhamento em saúde também é muito importante. Porque sinais e sintomas novos podem aparecer, os sintomas já existentes eles podem progredir e esse acompanhamento de perto para indicar as terapêuticas adequadas para cada momento, ele é essencial. Porque também as terapêuticas não são padronizadas, elas devem ser individualizadas. E para cada paciente é estabelecido de acordo com o seu momento de vida a terapêutica mais adequada. Como enfermeira e terapeuta integrativa, tenho tido a oportunidade de acompanhamento complementar de casos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, de epilepsia e de transtorno do espectro autista. Dentro da avaliação de enfermagem, que não inclui o diagnóstico do transtorno, que trata-se de um diagnóstico médico, nós temos os diagnósticos relacionados a sinais e sintomas, a comportamentos, dentro de domínios específicos que são estudados dentro da enfermagem. Os diagnósticos de enfermagem, portanto, são diagnósticos exclusivos do enfermeiro, de alterações, de síndromes e diagnósticos de risco. E associando a terapia integrativa complementar, nós temos resultados complementares bastante satisfatórios. No campo da aromaterapia, evidências científicas a respeito da estimulação tátil e sensorial que os óleos essenciais podem provocar. E aí eu volto novamente na questão da individualidade. É muito importante. Óleos essenciais classicamente utilizados para crianças, como o óleo de alecrim, possui algumas contraindicações importantes. E quando há associação
de alteração anatômica, fisiológica e epilepsia, eu tenho que conhecer o paciente para fazer uma indicação segura, tanto com relação à frequência do uso, o momento do uso, a dose e qual óleo essencial realmente deve ser aplicado. Lembrando que a estimulação química e sensorial, ela pode também deflagrar gatilhos de crises. Então, aí a importância de um aromaterapeuta para poder fazer a melhor indicação. Além disso, a gente tem que levar em consideração também a questão da adaptação, da sensibilidade individual de cada pessoa a cada aroma, a cromatografia de cada um desses óleos, qual é o composto-alvo que eu estou buscando para aquele tratamento específico, e as questões relacionadas ao estresse químico e olfativo. Então, nem sempre, assim como as terapêuticas convencionais, as terapias convencionais, elas precisam ser avaliadas de acordo com o momento de cada paciente. A aromaterapia também tem essa característica. Eu não necessariamente porque eu usei em determinado momento um determinado aroma, um determinado composto químico, esse composto químico vai ser reutilizado em todas as crises ou em todos os momentos de desenvolvimento do transtorno. Com relação à conscientização, a importância do reconhecimento de que existem graus diferentes, né, de gravidade e de comprometimento causados pelo transtorno do espectro autista, que pode ou não ter associação com déficit cognitivo, pode ou não ter associação com outras doenças, outras comorbidades. É importante também entender que integrar socialmente essas pessoas, trazer para elas o melhor nível de saúde e bem-estar, que contribua para o melhor nível de saúde e bem-estar da sociedade, da comunidade, de todos nós, é uma prática também de respeito e de empatia. Pessoas com transtorno de espectro autista podem não tolerar a permanência em filas, em locais públicos tumultuados. Por isso, por exemplo, elas têm hoje a possibilidade do benefício social de não permanecer na fila. A nossa sociedade, ela veio por muito tempo carregada da necessidade de identificação de alterações visuais que justificassem benefícios sociais, e essa não é mais a realidade. Indivíduos com transtorno de espectro autista podem, inclusive, estar dentro do mercado, ter uma vida socialmente ativa, estar ocupando cargos importantes dentro de empresas. Já disse, não ter nenhum déficit cognitivo. Em algum momento em que elas se sentirem em risco dentro de algum ambiente, elas podem utilizar desse benefício. Para isso, há uma identificação por meio de uma carteirinha. Existem identificações visíveis que são muito aplicadas, né? O cordão do girassol, para a identificação dessas pessoas. Mas elas têm o direito, inclusive, de abrir o diagnóstico, a condição de saúde delas, somente quando elas desejarem. Elas não precisam abrir essa informação a todas as pessoas. Entre nessa onda, vamos aí na onda azul do abril de conscientização sobre o autismo. Busque informação qualificada, deixe aqui as suas dúvidas, busque e esteja do lado de pessoas e de profissionais especializados, qualificados. Lembro aqui que os membros mais importantes da equipe interdisciplinar que cuidam de uma pessoa com transtorno de espectro autista são justamente os cuidadores, os familiares, os pais, as pessoas que estão do lado. E elas precisam ser munidas de informação qualificada, de informação adequada, de apoio. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ative as notificações, deixa aqui suas dúvidas, suas sugestões. Segue as nossas redes, o @podestilo, o @uarapessoa.aromaterapia. E vamos juntos promover mais saúde e bem-estar para todos.